Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e se você gostar do conteúdo, já se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante e me ajuda muito. Bora pro conteúdo. O vídeo de hoje é uma temática sensível, difícil de falar, mas eu gostaria de deixar um vídeo aqui para vocês. Nós vamos assistir ao vídeo e após eu volto para fazer algumas considerações. Então, bora pro vídeo. Como eu havia falado, é uma temática complicada da gente falar, porque quando envolve crianças, nós temos ali a característica da ingenuidade. A criança não é responsável por seus atos, nem espirituais e nem morais, mas nós vemos uma quantidade de crianças inseridas dentro do cenário evangélico religioso hoje. São crianças que você só vê envolvida nessas questões de liderança, de profecias, de revelamentos, de aconselhamentos, infelizmente, dentro da religião evangélica atual. Você não vê isso no catolicismo, você não vê isso no umbandismo, você não vê isso no espiritismo, crianças sendo iniciadas, né, recebendo essa responsabilidade nessa fase de transição, né, da sua infância, e muitos acham bonitinho, como eu havia falado. Eu sei que é difícil tecer algum tipo de crítica ou gravar um vídeo na intenção de pensarmos sobre os limites, porque todo mundo acha muito bonitinho uma criança ensinando, uma criança dando conselhos, mas precisamos refletir até que ponto isto é saudável para as crianças. Uma criança ter uma aptidão para determinada coisa é algo muito positivo, porém, quando aplicado posteriormente, quando a criança é preparada para isso. E o que nós estamos vendo, infelizmente, são crianças sendo expostas na internet, como foi o caso dessa que eu coloquei o vídeo para vocês aqui inicialmente, e vão passar outros, eu vou deixar outros vídeos passando aqui ao lado para que vocês vejam. São adultos expondo essas crianças para ganhar likes, para ganhar seguidores. Quando não é alguém de dentro do período do culto público, é alguém da família. É o pai, é a mãe que coloca, que induz, que está à frente, levando a criança para esses compromissos que são compromissos de adulto. Por mais que a criança tenha a inocência, as pessoas das redes sociais não são inocentes, elas pegam pesado. Elas realmente fazem críticas sem se importar se a criança é criança ou não. Muitos vão dizer que tem crianças na Bíblia, como Jesus que ensinou, como Davi que matou Golias, como Samuel que o Senhor falava com ele, ou até mesmo como Jeremias que recebeu um chamado desde criança, só que todos estes eram tutelados por adultos. O adulto é que resolvia, o adulto é que orientava. Deus não pula esses processos, Deus não está carecendo de uma ajuda que uma criança não pode crescer, não pode passar pelo tempo determinado por Deus para exercer o seu ministério. Esse imediatismo que nós vemos só é hoje. Deus me chamou por profeta das nações. Você sendo uma criança? Não, Deus não faria isso. Por causa de Deus, Deus é limitado? É óbvio que não. Deus é transcendente. Deus vai além da nossa compreensão. Ele é o poder. Mas você não é onipotente. Você não é onipresente, você não é onisciente, você não sabe como vai ser o seu pensamento daqui a 20 anos e Deus sabe. Por isso é importante o período da aprendizagem. Por isso que é importante a criança viver coisas de crianças. Porque quando chegar a fase da maturidade, ele não vai saber como lidar, porque ele não teve esse tempo. Ele não teve essa oportunidade de passar pelos períodos da sua infância, adolescência, jovem, para começar a exercer o ministério. O diabo ele está investindo pesado através da vida destes adultos irresponsáveis que só olham para a criança visando like, visando curtida e engajamento. Mas, infelizmente, essa exposição ela é danosa, ela é nociva para a criança, ainda mais quando se diz respeito à vida espiritual, à religião, porque a criança ainda não tem nenhum conceito de vida moral, ele ainda não sabe nem exatamente o que é certo e o que é errado, então como pode distinguir sobre as coisas espirituais? As pessoas que eram para cuidar, zelar desta fase da criança são os que estão expondo essas crianças ao perigo, ao risco da internet. Tem pessoas adultas perguntando para crianças conselhos da vida amorosa. Como é que faz? Meu marido está assim, minha esposa está assado, para crianças que ainda não são nem adolescentes. Isto é uma loucura, isso é uma insanidade. Até para que você aprenda requer idade. Não existe essa criança que vai chegar hoje e já está pronta para exercer o ministério. Não existe. As crianças precisam viver, precisam
precisam ser ensinadas, passar pelos processos para então chegar num período de maturidade para exercer o ministério. Esse negócio de que Deus está muito necessitado de crianças para agora, para ser usado, isso é mentira do diabo, para deturpar as crianças. Elas passam por essa fase com a ganância dos tutores, dos responsáveis, dos pais ou da pessoa ali da igreja que está encarregada. Porém, quando a criança se tornar um jovem, um adulto responsável, legal por si, ele já não quer saber de igreja, ele não crê em Bíblia porque ele não leu, ele não estudou porque estava cumprindo a agenda esse tempo todinho, então ele não sabe nada sobre Deus, ele só sabe o que falaram para ele falar. Nós vimos isso há um tempo atrás com o J.A., com Priscila Alcântara e com outras pessoas que cresceram ou que foram envolvidos nesse cenário religioso de exposição evangélica, gospel, ainda muito cedo, e nós vimos no que deu. Um Deus chamado Mamão está morando no coração dos adultos de maneira que eles não respeitam mais a infância das crianças. Aqui é só uma reflexão de minha parte para que vocês reflitam e possam deixar aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam. O diabo não está só pervertendo uma possível geração de cristãos saudáveis, maduros para o futuro com a exposição das crianças neste tempo presente. O diabo também está investindo para que não haja velhos que recebam a promessa segundo o Senhor falou através de Joel. Os velhos eles teriam visões, os jovens profetizariam. Não sei se vocês têm reparado, mas há um aumento de exposição de idosos nas redes sociais, quer por um filho, quer por um neto, e todo mundo acha bonitinho porque a maioria desses idosos eles xingam muito, então qualquer coisa que o filho, o neto façam, eles já xingam tudo quanto é tipo de nome, e as pessoas no comentário replicam esses xingamentos e acham bonitos, porque a mesma característica de dependência, de inocência do idoso é a mesma de uma criança. Por isso que eu falei no início do vídeo que fica difícil tecer uma crítica, tentar impor um limite, ser saudável, não por quê? Porque se trata de crianças e se trata de idosos. Duas faixas etárias de idade que são tuteladas por outras pessoas. As crianças fazem muitas vezes o que não queriam e os idosos muitas vezes fazem o que não queria. Então olha só o sistema que o diabo está implantando. Ele está estragando a geração de cristãos bíblicos, saudáveis, enraizados, maduros para o futuro. E ele também está estragando aqueles que já vieram antes das crianças lá do passado. Geralmente os idosos são mais maduros, mais reservados, eles não gostam de palavras torpes, xingamentos, palavras degradantes, mas a internet está causando este efeito nas pessoas de mais idade. Imagina, em uma geração em que as crianças estão sendo expostas, estão sendo colocadas como profetas, como seres evoluídos espiritualmente, que estão prontos para resolver o problema de todo mundo, quando na verdade elas só estão replicando aquilo que elas viram, ouviram, que os pais instruíram a estudar para poder replicar na hora do sermão, e isso é muito triste. Isso é muito destrutivo. Possamos refletir sobre isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, te edificou, falou com você, já se inscreva aqui no meu canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, uma vez que o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas também. Deixe o seu like e também deixe a sua opinião. Eu sei que quando a gente fala sobre idosos, sobre crianças, pregando na igreja, os argumentos são múltiplos quanto a isso, mas o respeito deve prevalecer acima dessas diferenças. Então, deixe seu comentário aqui, na medida do possível eu vou responder a todos quanto eu puder. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!